Porque as redes sociais é uma porta muito ampla e ela te dá margem para você conhecer todo o Brasil. Então, cabe a você, como aquele segundo vendedor de sapatos que viu a oportunidade, cabe a você também ver essa oportunidade com os olhos de empreendedor, com os olhos de crescimento. E o medo vai ficando tão pequenininho perante a isso que você esquece que você tem medo. E aí você começa a produzir o seu trabalho, o seu artesanato e começa a prosperar. Então, eu acredito muito, assim, que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita quem ele escolhe. Então, se Deus te escolheu, ele vai te dar a capacidade de você conquistar, de você querer. Ah, mas como é que eu sei que ele me escolheu? Da sua força de vontade, né? Deus, ele faz por nós apenas 50%. Uhum. Os outros 50% somos nós que fazemos. Deus, ele quer que nós tenhamos prosperidade. Sim, ele é a favor da prosperidade, é a favor da nossa felicidade. Mas se eu tiver medo, se eu tiver, eu não consigo, se eu tiver sempre desculpinhas, os outros 50% que é teu, a tua obrigação de fazer, você não vai crescer. Então, é uma junção, né? De querer, uma junção de vontades. Então, eu comecei, então, a estar divulgando os meus trabalhos na internet. E aí eu comecei muito timidamente, vender a um, vender a outro. Aí eu percebi, pô, peraí, a internet é ali um ponto muito importante para eu estar fazendo, né? Então, aí eu comecei a vender 2, 3, 4 para a mesma cliente. E aí fui crescendo, que eu comecei a vender muito pro Brasil todo. E eu percebi, poxa, a internet realmente ela tá trabalhando a meu favor. Então eu vou aproveitar isso. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você aproveite a oportunidade que a internet está te mostrando. Se você tem insegurança de você não estar conseguindo desenvolver, como eu já falei, pratique. Pratique e pratique. A prática é a única coisa que vai te levar a prosperar, né? E parar, gente, parar de ouvir palavras negativas, palavras que te deixem para baixo. Ignorem essas palavras. As pessoas falam no seu ouvido, tá, entra por aqui e sai por ali. Não fique absorvendo essas palavras que te deixam para baixo, que te derrubam. Isso daí não é legal. Aí você pode falar assim para mim, tá, eu vou estar fazendo isso, eu vou buscar nas redes sociais as minhas vendas, mas o ramo de boneca tá saturado. Não, gente, o ramo de boneca não está saturado. Tem bonecas de tudo quanto é modelo. Tem artesãs que fazem bonecas bebezinhas, como eu faço bonecas reborns bebezinha. Mas tem artesãs que fazem bonecas estilo mocinha, com o rosto mais de mocinha. Tem artesãs que fazem entre o bebê e entre a mocinha, fazem uma criança. Tem artesãs que fazem isso. Tem artesãs que fazem técnicas diferentes. Tem bonecas que são feitas de cordão. Tem bonecas que são feitas até de capim, né? Tem bonecas que são feitas com o rosto indígena, bonecas de porcelana.
Enfim, gente, existe uma variedade enorme de tipos de bonecas. A boneca em si tem uma linha de pensamento que fala que lá no tempo das cavernas foram descobertas bonecas. Bonecas feitas, logicamente, com o material deles lá, daquela época. Torneada em pedras, torneadas em barro. Lá no Antigo Egito também tem uma outra linha de pensamento que fala que a origem foi lá no Egito, que acharam bonecas também feitas daquela época. Então, quer dizer, a boneca, o boneco em si, ele vem de milênios e não morreu até hoje. Então, não vai acabar. O sonho de criança, o sonho de mulher, o meu sonho, quando eu era criança, minha mãe era muito pobre. E ela tinha uma lojinha muito humilde, muito humilde. E ela tinha umas bonecas peladinhas, bonecas bem simples. E eu era criança e eu via aquela boneca. Meu Deus, que boneca linda. E não tinha nada. A única coisa que a boneca tinha era uma fraldinha, uma calcinha. Bem simples, bem simples. E elas ficavam num saquinho penduradas. Aí eu falava, mãe, me dá uma boneca. E a minha mãe, muito simples, falava, filha, se eu te der essa boneca, eu não consigo vender. E a gente precisa de dinheiro. Tá bom, tudo bem. Só que eu fui sacana com a minha mãe. Teve um dia que ela falou assim, filha, eu pus o arroz lá no fogo, fica aí só 2 minutinhos só para eu desligar o arroz. Tá bom, mãe. Nesses 2 minutinhos, eu, como uma boa criança, eu aprontei. O que eu fiz? Eu puxei uma boneca que estava pendurada, rasguei o saco e sujei a boneca. Olha que maldade que eu fiz com a minha mãe. Eu sujei a boneca. Aí minha mãe chegou, ela viu a boneca no chão e falou, mas o que aconteceu? Não sei, mãe, eu tava aqui e a boneca caiu, rasgou o saco e olha como é que ficou suja. Agora não dá para vender, né, mãe? Aí eu falei, realmente, não dá para vender. O que a gente vai fazer com essa boneca? Ela falou, mãe, dá pra mim, né? E aí foi minha primeira boneca. Sacana eu fui, né? Mas aí eu conquistei a minha primeira boneca. E aí, ao longo do meu crescimento, a minha mãe foi ensinando a fazer bonequinhas. Ela me dava retalhos dos trabalhos que ela fazia, das roupas que ela consertava. Ela sempre me dava retalho e ali eu fazia as minhas bonecas. Tinha até boneca de espiga de milho, que a gente fazia. E aí fui naquela vontade de ter boneca. É o sonho de ter boneca. Então esse sonho, ele nunca acaba. Assim, as pessoas estão sempre querendo mais. E a boneca faz parte daquele universo de criança. Então, escolha a sua identidade na boneca. Que tipo de boneca eu quero fazer? E se dedique, se aprimore. Veja qual é a boneca que está, assim, no mercado de trabalho, que está tendo mais procura. E vai ali. E vai, procura, através disso, se aperfeiçoar. Procurar qual é o tecido ali adequado para você fazer aquele tipo de boneca. Por exemplo, se eu quiser fazer uma boneca de barro, eu não vou precisar de tecido, a menos que eu vá fazer a roupa daquela boneca. Então, quer dizer, eu vou estar me aperfeiçoando naquela boneca de barro, então é uma outra linha de pensamento, é um outro material. Não, eu quero fazer boneca reborn como eu faço, por exemplo. Então, é um tecido que tem elasticidade, é um tecido X que eu vou precisar. Não, eu quero fazer uma boneca mais sequinha, uma boneca mais reta, com pintura no rosto, sem muito bochechinho. Então, é uma outra linha de pensamento, uma outra linha de tecido que você vai ter que estar procurando. Então, é isso que é muito importante. Vá em busca daquilo que você quer. Vá, então, eu quero essa boneca.
eu vou ali, eu vou fazer, eu vou me aprimorar, vou me aperfeiçoar. E parar de ter medo, parar de escutar, como eu já tinha falado, parar de escutar as pessoas negativas.